tua opinião sobre isso? O que que você me diz sobre esse aumento de negócios sendo fechados, negócios, tendo falência? Quais são as razões principais envolvidas nisso daí, será? Sim, Que que eu não vou querer, trazer aqui como verdade Aham. e dizer que eu vou esgotar todas as possibilidades pelo que está É, acontecendo, mas não algumas dá pra eu fechar, eu né. eu imagino e entendo que seja, possível a gente verificar. Veja, a mortalidade de empresas, principalmente em relação a micro e pequenas empresas, ela sempre foi, assim, bastante alta. Concordo contigo que ultimamente ela tem acelerado um pouco. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de planejamento estratégico e hoje estava trabalhando aqui em Santa Helena com o pessoal da prefeitura, fazendo planejamento estratégico. E aí, analisando alguns indicadores. E aí, olhando para empresas abertas e fechadas em 2025 e fazendo um comparativo de Santa Helena com, o estado do Paraná. E tanto Santa Helena quanto o estado do Paraná, fechou em torno de 50 e se não me engano 54, 55% da quantidade de empresas que abriram, fecharam em 2025. Então, Metade das empresas que abriram fecharam. fecharam. Isso Isso é tanto um número Santa alto, né. Helena quanto o estado do Paraná. Então procede essa tua preocupação. E aí o que que a gente pode trazer como possibilidades disso? Uma das possibilidades é essa justamente de que, o empreendedor ele começou a empreender por necessidade, sem fazer um planejamento, sem fazer um plano de negócio, sem entender direito qual era o ambiente que ele estava entrando, qual era o negócio. E aí quando ele começa a entender o processo, ele vê que não era isso que eu imaginava e aí fecha a empresa, né. Começa a não ter o retorno que imaginava, enfim, e assim por diante. Algumas outras situações, e-commerce, eu vejo que o comércio pela internet hoje está cada vez mais forte. Eu vejo por mim, eu compro Bem muito pontual. mais pela internet hoje do que eu comprava há 4, 5 anos atrás. E aí você trouxe uma informação antes que se encaixa nisso. A pandemia fez com que a gente aprendesse a fazer reuniões online, que a gente aprendesse a fazer negócios online, que a gente comprasse mais pela internet também. E isso tomou corpo e quando você olha para uma loja física, às vezes você pensa: "Como é que está conseguindo sobreviver a esse turbilhão aí de venda online que tem?" E a gente sabe que cada vez de uma forma mais eficiente fazendo isso. Estão cada vez mais eficientes, tanto que, a entrega da mercadoria, algumas entregas são absurdamente rápidas, né. Claro que tem seus problemas, tudo isso, mas está avançando bastante, é um grande concorrente. Hoje o concorrente não é mais o cara que está na frente da tua loja ou do lado da tua loja, é o cara que pode estar lá na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e é teu concorrente na internet. Então esse é um outro aspecto que eu acho bem relevante. Um outro ponto, e aí não é só a questão do empreendedorismo, é a questão de qualquer profissional, das profissões, dos trabalhos empregados também, a inovação é muito grande. Eu uma vez ouvia algumas coisas sobre inovação e dizia: "Não, esses caras estão É, viajando na maionese". E hoje eu começo a perceber que não. Quando se fala que grande parte das profissões de hoje, daqui 5, 6 anos não vão mais existir, a gente começa a entender que pode ser que seja a realidade isso, porque o avanço da inteligência artificial, de outras inovações que estão aí, estão mudando as profissões. Eh, eu não vejo que vá tomar o lugar das pessoas, mas vai substituir muitas pessoas que não se adaptarem a essa nova realidade, buscarem se atualizar com a inovação. E isso trazido para o empreendedorismo tem o mesmo reflexo. E o empresário, ele atuar agora do jeito que ele atuava há 10 anos atrás, se ele não se inovar, se ele não entender esse processo de inovação,
se ele não entender a mudança, inclusive de desejo dos consumidores, ele tem uma tendência muito grande de não ter sucesso. Eu vejo que pelo menos essas 3 variáveis aí influenciam muito. A questão de você empreender sem um planejamento adequado, o e-commerce e A forma de consumo, a né, e a e a inovação. inovação. Situação. A pessoa não se antenar a isso, a inovação, ao E processo de tem uma inovação. galera que, assim, a gente pode usar o termo ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Tem uma galera que é ignorante em relação à inovação e acabam bitolando ideias no sentido de, a inteligência artificial vai substituir o ser humano, aquela inteligência artificial que tem um estereótipo humano, um, é o humanoide. Mas no final das contas, no empreendedorismo, quem passa o cartão de crédito é o ser humano. Quem vai passar o cartão de crédito, quem vai comprar, quem vai consumir é o ser humano. Então, teoricamente, é uma questão de se readaptar de novo, aprender. Mas aí vem uma pergunta sobre o perfil do empreendedor. Porque, assim, concordamos que todo ano, cada dia muda e de um ano a 2 anos, a mudança é drástica, especialmente agora. 10 anos, 20 anos atrás, por exemplo, passava-se 5 anos, a mudança não era tão radical. Hoje, a gente não consegue prever como é que vai estar o cenário do ambiente de negócio daqui a 5 anos. Principalmente em relação à inovação, né? Porque Pela a velocidade, tecnologia, exatamente. que vem acontecendo esses processos inovadores, né, na tecnologia. E esse é um ponto que a gente deve chamar atenção quando se fala de ambiente de negócio e em políticas públicas, para os municípios se antenarem a políticas públicas de inovação. Você reter talentos, reter bons empreendedores, principalmente jovens empreendedores, você precisa ter uma boa política de inovação.